Nessa aula iremos falar sobre as regras do sistema de numeração romano, ok? Na aula anterior a gente viu que no sistema de numeração romano a gente representa esse sistema através desses 7 símbolos, que são as letras que você observa na primeira linha da tabela. Essas letras maiúsculas, certo? Esses 7 símbolos vai compor a base desse sistema de numeração chamado sistema de numeração romano. E na linha de baixo você tem o valor que a letra representa, ok? Então a letra I representa o número 1, o V o 5, o X o 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Basicamente foi isso que a gente viu na aula anterior. Agora nessa aula eu vou querer falar sobre as regras desse sistema de numeração, ok? Porque se a gente fica só com isso aqui, a gente só é capaz de representar esses 7 números que vocês estão vendo em vermelho, ok? Então a gente precisa conhecer as regras desse sistema de numeração para poder representar qualquer número natural. Eu também mencionei uma observação na aula anterior, é que não existe nesse sistema uma representação para o zero, certo? Então, infelizmente, para o zero, a gente não vai encontrar uma representação nesse sistema de numeração. Então, vamos às regras do sistema de numeração romano. Então, a primeira regra vai ser a seguinte. Lembrando que a gente só pode usar essas letras, certo? Nesse sistema de numeração a gente só pode utilizar esses 7 símbolos. Então a primeira regra será o seguinte, colocamos os símbolos que eu falo são aquelas letras que a gente viu na tabela anterior. Os símbolos são colocados lado a lado e seus valores são adicionais. Essa seria a primeira regra, certo? Você vai colocando aquelas letras lado a lado e os seus valores eles são adicionais, ou seja, você vai somando, ok? Eu ao invés de escrever todas as regras e deixar para exemplificá-las no final, eu vou escrever as regras e já vou exemplificando cada uma delas, certo? Então, para exemplificar essa primeira regra, observe os seguintes exemplos. Imagina que eu escreva um dos símbolos, que é a letra I, seguido de outra letra I, ok? Então veja que eu coloquei os símbolos lado a lado e, como eu disse aqui, os valores são adicionais. Então a letra I a gente viu que representa o número 1. E como eu coloquei lado a lado, certo? E os valores eles são adicionais, então ali é como se fosse 1 mais 1. Aí 1 mais 1 daria 2, né? Então, quando eu escrevo 2i, isso vai ser a representação do número natural 2, ok? Se eu quiser representar o 3, aí no caso a representação do 3 eu escrevo 3i, ok? Aí essa seria a representação do 3. Agora existe uma regra quanto à repetição, tá? Nem todas aquelas letras podem ser repetidas, mas o I pode, né? Como a gente vê nesses exemplos, mas existe um limite da quantidade de vezes que você pode usar o mesmo símbolo, ok? Esse limite a gente vai ver em outra regra, mas esse limite é no máximo 3. Ou seja, eu não poderia escrever 4i para representar o número 4. Existe uma outra forma
de você representar o número 4, já que uma das regras vai dizer que eu só posso repetir um símbolo desse no máximo 3 vezes, ok? Mas como eu disse, eu coloco os símbolos lado a lado e os seus valores são adicionais. Então, continuando com nossos exemplos aqui, vamos supor que eu escrevo o x, que a gente viu que tem valor 10, e do lado direito dele eu escrevo o valor v, ok? Então, no momento, o x representa 10, o v representa 5. Aí, quando eu somo 10 com o 5, isso dá 15. Então, xv seria a representação do 15. Se eu pegar um outro exemplo, imagina que eu pegue o c, que representa o 100, o L representa o 50 e, sei lá, o X representa o 10. Então, CLX, certo? Aí seria a representação do quê? Escrevi os símbolos lado a lado e eles são adicionais. Então, isso é o que diz a primeira regra. Então, ali seria a representação do 160, ok? Porque o C representa 100, o L 50 e o X representa 10. Aí, como esses valores são adicionais, eu tenho aí a representação do número 160, ok? Então, a primeira regra, ela diz isso, que a gente deve colocar os símbolos lado a lado e que seus valores são adicionais. A gente só tem que ter cuidado com as repetições, certo? Que em outra regra a gente vai ver que no máximo um símbolo desse pode ser repetido 3 vezes, ok? Vamos à segunda regra desse sistema de numeração. Então vamos falar, já que a gente tocou nesse assunto da repetição, vamos falar quais são os símbolos que podem ser repetidos e o número máximo de vezes que você pode repeti-los, certo? Então, os símbolos, os que podem ser repetidos são a letra I, a letra X, a letra C e a letra M. Somente esses 4, certo? Então, seria o 1, o 10, o 100 e o 1000. Esses são os únicos símbolos que eu posso repetir. E no máximo, 3 vezes. Então, os símbolos I, X, C e M são os que podem ser repetidos. E essa repetição a gente não pode esquecer que é no máximo 3 vezes, ok? Então, eu vou colocar essa observação entre parênteses, podem ser repetidos, e essa repetição é no máximo 3 vezes. Aí, como eu fiz antes, vamos já exemplificar a regra, ok? Então, vamos ver alguns exemplos que a gente aplica essa segunda regra. Então, como eu disse, os símbolos são colocados lado a lado e seus valores são adicionais, né? E no caso da repetição aí, que é o que a gente está fazendo, eu só posso repetir no máximo 3 vezes. Então, por exemplo, se eu usar a letra I, eu só posso usar a letra I no máximo 3 vezes, caso eu queira repetir. Aí, nesse caso, eu estou com a representação do número 3. Então, se eu quiser representar o 4, né, eu não posso escrever 4i, já que a regra da repetição diz que eu posso repetir cada símbolo no máximo 3 vezes. Aí, se eu quiser escrever o x 2 vezes, aí o x 2 vezes vai representar o número 20. Se eu quiser escrever o 100, o C 3 vezes, que é o máximo, né? Aí isso aí vai representar o 300.
Se eu quiser repetir o M, por exemplo, 2 vezes, escrever o M 2 vezes, aí eu tenho, já que o M vale 1000, e colocando lado a lado os valores são adicionais, aí 2M seria a representação do 2000, ok? Então os únicos símbolos que a gente pode repetir são esses 4, e não pode esquecer que essa repetição deve ser no máximo 3 vezes. Vamos à terceira regra. Observe que quando eu repeti o I 3 vezes, eu representei o número 3, ok? Agora, como é que fica a questão do 4 se eu não tenho uma letra que representa o 4, certo? Porque você tem o I que representa o 1, você tem o V que representa o 5. E no meio dessas, a gente não tem nenhuma outra representação, ok? E o 4 eu não posso repetir o I 4 vezes, já que a regra anterior diz que eu posso repetir aqueles 4 símbolos, que é o I, o X, o C e o M, eu só posso repeti-los 3 vezes, certo? Então, como é que a gente faz para representar o número 4, por exemplo? Aí é o que vai ser dito na regra número 3, certo? Então, a regra número 3 diz o seguinte: um símbolo de menor valor. Um símbolo de menor valor. Quando colocado à esquerda de um de maior valor, ok? Por exemplo, eu pego o I, que representa o número 1, e coloco à esquerda do X, que representa o 10, né? É disso que eu estou falando. Aí o que é que isso vai indicar? Porque eu peguei o I, que é de menor valor, e coloquei à esquerda de um de maior valor, certo? É disso que eu estou falando na regra. Então, a regra vai dizer que quando eu pego um símbolo de menor valor e coloco à esquerda de um de maior valor, isso indica uma subtração. Então, o símbolo de menor valor, quando colocado à esquerda de um de maior valor, indica subtração. E quando colocado à direita, indica adição. Ok? Então vamos exemplificar essa aí. Aí agora chegou o momento da gente aprender a representar o número 4, ok? Já que a gente não pode usar 4 vezes a letra I, né? Como é que a gente faria para representar o 4? Observe que na primeira parte da regra, né, eu disse que quando eu pego um símbolo de menor valor e escrevo à esquerda do de maior, isso vai indicar uma subtração. Então, por exemplo, se você pega a letra I e coloca à esquerda da letra V, o I ali é o símbolo de menor valor, porque ele vale 1, e o V vale 5. Aí, quando o de menor valor é escrito à esquerda do de maior valor, isso vai indicar uma subtração, ou seja, isso aqui, no caso, vai representar 5 menos 1. E 5 menos 1 é igual a 4, ok? Então, a representação do número 4 em algarismo romano é IV, ok? Baseado na primeira parte da regra, quando eu escrevo o símbolo de menor valor à esquerda do de maior valor, isso vai indicar uma subtração. Agora, vamos supor que
eu troque de posição, eu escrevo o símbolo de menor valor à direita do de maior valor, certo? Ou seja, suponha agora que eu escreva VI. Aí, nesse caso, eu disse que vai indicar uma adição, certo? Aí, indica a adição entre quem? Entre o 5 e o 1. Aí, no caso, 5 mais 1 vai ser igual a 6. Então, se eu quero representar o número 6 em algarismo romano, eu escrevo VI, ok? Um outro exemplo, imagina que eu escreva o X, que representa 10, à esquerda do L, que representa 50, ok? Então, o de menor valor ele está escrito à esquerda do de maior valor. Aí, nesse caso, indica uma subtração, ou seja, isso representa 50 menos 10, que é igual a 40. Então, se eu quero representar o 40 em algarismo romano, eu escrevo XL, certo? Imagina que eu queira escrever, vamos pensar o número 900, né? O 900 a gente tem o D, que é 500, mas aí precisaria de 400, e a gente sabe que o C representa 100. Então, eu poderia pensar assim, eu escrevo o D, que é 500, mas para atingir 900 eu precisaria usar 4C. E a regra da repetição diz que eu só posso usar cada símbolo, repetir cada símbolo e não são todos, só existem 4, né? Eu só posso repetir no máximo 3 vezes. Então, 900 eu não tenho como representar usando o D e o C. Aí, no caso do 900, a gente poderia utilizar essa ideia da subtração, certo? A gente faria o seguinte, a gente pegaria o C, que representa 100, e escreveria à esquerda do M, que representa 1000. Aí eu peguei um de menor valor e escrevi à esquerda do de maior valor. Aí, nesse caso, isso indica uma subtração de acordo com a regra. E que subtração seria essa? Seria o 1000 menos 100, ok? Aí 1000 menos 100 vai ser igual a 900. Então, se eu quero escrever 900 em algarismo romano, eu escrevo CM, ok? Agora vamos supor que eu escreva o contrário, certo? Eu inverto e escrevo aqui MC. Aí, como eu escrevi o de menor valor à direita do de maior valor, aí isso vai indicar uma adição. Aí, nesse caso, o M representa 1000 e o C representa 100. Através de uma adição, eu tenho 1000 mais 100, que é igual a 1100. E aí, a representação de 1100 em algarismo romano vai ser indicada por MC nesta ordem. Ok? E, por fim, a última regra desse sistema de numeração, que vai ser a regra de número 4, que é quando você escreve um traço horizontal em cima de um símbolo, certo? Então, escrevendo um traço horizontal acima de um símbolo, escrevendo um traço horizontal acima de um símbolo, com isso a gente representa mil vezes o seu valor. Certo? Só que aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, porque não é em todo símbolo que eu posso pôr
um traço horizontal acima dele, ok? Aí, para esclarecer isso, vamos ver alguns exemplos. Então, que símbolos não faria sentido, por exemplo, a gente escrever um traço horizontal? Imagina se eu olho para a letra I, que representa o número 1. O que é que eu acabei de dizer? Que se eu ponho um traço horizontal acima do número, eu vou representar 1000 vezes o valor dele. Ou seja, se o I representa o número 1 e com um traço horizontal eu passo a representar 1000 vezes o valor dele, então isso seria a representação de 1000. Só que aí vai contradizer o quê? Vai contradizer que o 1000 eu represento pela letra M, ok? Então, como o 1000 ele já tem uma representação própria, aí eu não vou poder fazer dessa forma, utilizando uma barra em cima do I, ok? Então, eu vou utilizar essa barra sempre que eu não tiver uma representação para aquele número que eu desejo representar, ok? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que tomar na hora que vai utilizar esse símbolo na horizontal. Mas aí vamos aos exemplos dessa regra. Imagina aqui que você tenha a letra M. A letra M, nesse caso, representa 1000. Aí vamos supor que eu escreva 2 M's. Aí eu tenho 2000, 3M. Eu tenho 3000. E esse é o máximo de vezes que eu consigo repetir o mesmo símbolo, certo? Então vamos logo escrever seus respectivos valores. Aqui a representação do 1000, aqui de 2000 e aqui de 3000. Agora vamos supor que eu queira a representação de 4000, ok? Aí eu não posso usar 4 vezes a letra M. Aí o que é que eu faço? Eu sei representar o número 4, ok? O número 4, ele é representado por IV, porque na regra anterior a gente viu que quando um símbolo de menor valor, ele é escrito à esquerda do de maior valor, isso indica uma subtração. Então isso aqui vai indicar 5 menos 1, que é igual a 4. Então isso é a representação do 4. Aí se eu quero representar 4000, eu chego em cima da representação do 4 e faço um traço na horizontal, ok? Então esse traço na horizontal, pela quarta regra, que é a regra que a gente está exemplificando, isso aqui representa 1000 vezes o valor do número. Então se era 4 com esse traço, eu estou diante agora de 4000, ou seja, 1000 vezes o valor daquele número. Então essa vai ser a representação de 4000. Agora suponha que eu quero representar o número 5000. Aí 5000 a gente escreve a representação do 5, lembrando que eu não posso usar 5 vezes a letra M, então eu represento o número 5 e ponho uma barra. Aí isso aqui indica 1000 vezes o valor do 5. Ou seja, isso vai ser a representação do número 5000. Ok? Agora, o que é que acontece se a gente pega essa representação do número 5000, que no caso é o V com a barra na horizontal? Aí veja, esse V com a barra na horizontal indica 5000. Aí vamos supor que nessa representação eu pego e escrevo outra barra na horizontal, ok? Lembrando que a barra, ela indica 1000 vezes o valor. Então, somente com uma barra, ou seja, representando daquela maneira, a gente sabe que vale 5000. Se eu coloco uma outra barra, aí vai representar 1000 vezes o valor de antes, ou seja, 1000 vezes 5000, isso vai ser a representação de 5 milhões, ok? Então aqui eu tenho a representação do numeral 5 milhões em algarismo romano, que é esse V com 2 barras na horizontal acima dele.
Ok? Então, com essas regras, a gente percebe que dá para representar no sistema de numeração romano todos os números naturais. Lembrando que na aula anterior a gente mencionou que não existe uma representação para o número natural zero, certo? Tirando o zero, a gente, neste sistema, chamado de sistema de numeração romano, tá certo? Lançando mão apenas daquelas 7 letras, daqueles 7 algarismos chamados de algarismo romano, a gente é capaz de escrever qualquer número natural, com exceção do zero, ok?